E aí, gurizada medonha? Como é que vocês estão? E eu e minhas letrinhas aqui, né? Vou arrumar Boa ela. noite, senhor. Tudo certo? E aí, Lu? Como é que tá? Tudo certo, senhor. Tá melhor? Melhor? É, semana passada tá meio revoltado, assim. Ah, não, isso eu tô sempre. Oi, Patrícia. Deixa eu ver como é que não tô. A Marina tá bem. Oi, tudo bem? Boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá. Continuando, então, o Prática de Provas URGS. E eu fiz uma lista para vocês, né? E vamos. Vocês, primeiro, vamos lá. Vamos por partes. Vocês resolveram os exercícios? Fizeram? Hum? Uns 4, sim. 4 de quantos? Quantos tinham? Não me lembro, mas era bastante. Deixa eu abrir aqui. Hum, 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 hum. 26. É isso? É, então, foi ruim. Eu tô olhando aqui agora. É, isso aí. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, então, já. E aí? Entramos aqui. Ah, eu vou abrir no Word, peraí. Você conseguiu isso? Calma. Não roga praga. Não roga praga. Sabe que ele é sensível. Ele tem problemas. Conecta. Velhice. Cartografia. Tá aqui. Não, Lu, deixa eu te contar. O meu pendrive pegou vírus e eu perdi todos os meus arquivos do pendrive. Pendrive. É que Como assim, é que ó. tu pegou vírus no pendrive? Cadê o Lucas pra explicar? Tá, mas peraí. A minha esposa sempre diz a mesma coisa. Ah, tu não conhece o Google Drive? Eu sei disso, né? O Eduardo Bananinha tá lá no Catar dizendo que foi levar um pendrive lá, né? Que é essa justificativa por ele estar lá na Copa. Mas vamos lá. Tem salas de aula que não têm acesso à internet, tá? Então tem salas de aula que tem só o projetor e o computador e não tem acesso à internet. A grande maioria delas, inclusive, tá? São raríssimas as salas que têm internet. Então, até tu Ai, Fã, onde é conectar. que é a escola que tu trabalha no fim do mundo? Não, guria, isso é cursinhos grandes. Às vezes tem só o computador e o projetor, né? Ai, não Tem tem acesso à internet. internet? Não, às Oh. vezes tu entra na sala de aula, tem só o projetor e o computador, chega ali e conecta, né? Algumas salas, né, tem, outras não, entendeu? E a grande maioria não tem. Então tu chega e conecta o E paga pendrive. como, senhor? Troca por especiarias? Não, escambo, né? Troca por escala, eu tô brincando. Não, a ideia é justamente essa, Pesado. Não, simplificar a vida. escrava é pesado, senhor. É, É eu sei. especiarias mesmo, Tá especiarias. bom, desculpa. Tá, espelhos, escambo, né? Espelhinho. Né? Então, a ideia é de facilitar a vida. Então, eu tenho meus arquivos, minhas aulas em pendrive, mas eu sempre faço backup, né? O tempo todo fazendo backup. Então, é muito comum o meu pendrive pegar vírus em algum computador, né? Em alguma sede, e aí tu chega né? E tem que mandar formatar, tem que mandar recuperar os arquivos e formatar. E dá para fazer isso, tá? Eu já fiz isso várias vezes, só que por custo, né? Mas fazer o quê? Ó, a Marina disse que a escola dela, por exemplo, não tem, né? Isso é verdade, tá, gente? Acontece muito de tu chegar num local e não tem acesso à internet, ou tem que mandar por e-mail, e aí complica, porque o cara não recebeu e-mail, não recebeu WhatsApp para abrir o arquivo, é um saco. E aí, por exemplo, se tu chega numa sala de aula que tem internet, tem que conectar o teu e-mail, a tua senha, né, para poder baixar o arquivo. Meu, o pendrive enfia aquela merda ali, abre o arquivo da aula, entendeu? Então, por mais que seja arcaico, rudimentar, né, medieval, ele é praticidade. Ele chega com um gato. Só que de vez em quando pega vírus. Então agora ele pegou vírus e perdi meus arquivos. Só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia, né, gurizada, do que é a bagunça. Mas vamos lá. Aqui. Chegamos então.
Semana passada, senhoras e senhores, semana passada, nós estávamos fazendo algumas questões, tá? Quais questões nós fizemos aí? Nós fizemos a questão 1. Tem alguém ter notado aí quais que eu fiz? Não lembro de quais que eu fiz. A gente teve, na verdade, só o segundo período, né? Essa tu fez. Essa eu fiz. Obrigado, Lu. Essa aqui eu fiz do avião. Fez. Obrigado, Lu. E essa aqui eu fiz? Do sítio arqueológico da URGS 2017? Não, né? Provavelmente não. Não. Tá. Gente, gurizadinha, então é o seguinte, ó. Essa questão aqui é uma questão, então, que caiu na URGS 2017, ainda dentro do assunto, né, básico de coordenadas geográficas, né, relacionados ali à ideia de cartografia básica, né? Na verdade, o nome do arquivo, como eu mandei para vocês, é cartografia básica, que vai cair aí, tá? Dentro dos assuntos coordenadas geográficas, movimentos da Terra, escala, fuso horário, na verdade, fuso horário, escala e projeções cartográficas, tá? São 5 assuntos, então, né, que são recorrentes na prova da URGS. Ela sempre vai começar por esses assuntos. Isso é muito comum, muito normal. Na última prova, por exemplo, né, ela iniciou ali justamente por uma questão de fuso horário. Já teve questões de escalas, já teve questões de coordenadas geográficas, movimentos da Terra, como, por exemplo, vou mostrar para vocês em seguida. Então, essa aqui é mais uma dessas questões relacionadas, então, né, ao movimento da Terra. Perfeito, gurizada? Então, vamos lá. Nós, lembrando, tá? Deixa eu abrir o arquivo aqui para mostrar para vocês, né? Aqui. Peraí. Aqui, conecta. Aqui, eu acho que eu tenho aqui. Né? Orientação. Tá, deixa eu ver essa aula aqui para vocês. Para a gente se contextualizar, né? Para a gente se ligar aqui, né, no que está acontecendo, tá? Então, deixa eu estragar essa aqui e abrir esse aqui, tá? Então, vamos aqui. Apresentação do começo. E aí eu vou dar um Alt Tab aqui para encontrar vocês. E vamos compartilhar a tela agora aqui. Tá. Então, vamos lá. Parte básica, tá, gurizada? Nós temos duas linhas imaginárias e essas linhas elas servem para dividir a Terra nos seus hemisférios, tá? A linha do meridiano central, tá? É a linha que vai do polo norte ao polo sul. Ela divide a Terra entre dois hemisférios. O hemisfério leste, ou também chamado de oriental ou oriente, né? E o hemisfério oeste, também chamado de ocidental ou ocidente, né? Ou poente, lembrando que o Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Essa linha aqui, então, né, é a linha do meridiano zero. Depois nós temos outra linha imaginária, que é a linha do Equador, e esta linha aqui, ela divide a Terra também em dois hemisférios, só que agora entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, perfeito? E aí vamos lá, gurizada. Aqui, esta linha é a chamada latitude zero, tá? Ou paralelo zero. E essa é a linha que dá a volta completa na Terra. Lembrando, né, que os meridianos são semicírculos e os paralelos são círculos completos, tá? E também, então, né, como eu disse a vocês, divide a Terra em dois hemisférios, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Perfeito? Agora vamos lá para a questão, tá? E aí eu compartilho a tela aqui de novo com vocês. Vamos abrir a questão lá. Gente, um grupo de exploradores está pesquisando um sítio arqueológico localizado nas coordenadas geográficas 0 e 120 graus leste, tá? Se está dizendo que é 0 e leste, significa que o 0, gurizada, é exatamente sobre a linha do Equador. Tá? Exatamente sobre a linha do Equador. Não é nem norte e nem sul. Tá? Então, ali, tu pode eliminar a letra A, que está dizendo, então, hemisfério norte. Tá? E só por enquanto. Aí, gurizada, tá dizendo ali, ó, hemisfério leste, porque é 120 graus leste, tá? Só que tá sobre a linha do Equador. Então, a letra C, que é continente americano, não pode ser, porque o continente americano está no oeste, né? Lembrando que nós somos do hemisfério ocidental, estamos no oeste, nós somos o mundo ocidental, tá? Então, a letra C, que é o continente americano, e a letra D, que está escrito no hemisfério ocidental, não pode ser, tá? Então, tu vai ficar aqui entre a B e a E.
A B está dizendo continente asiático. E a E está dizendo continente africano. Mas a pergunta é 120 leste. Então, vamos voltar lá para o mapa. 120 leste. Gente, as linhas, né, longitudinais, a cada 15 graus, então, nós temos um fuso, tá? Então, aqui nós temos, né, a linha 0. Então, vamos lá. A linha 0, a linha 15, que está no meio da África, a linha 30, que divide a África aqui também, e depois a linha 45 já pega o chifrinho da África. Então, a África, gurizada, ela vai ali de menos 15 até mais 45. Tá? Então, a África ela está bem no meio do planeta. Então, ela tem baixa latitude e baixa longitude. Agora, 120 graus leste está bem adiantado. Então, vamos lá, né, gurizada? Então, olha aqui, ó, 15 graus, né? 15 graus, 30 graus, 45, 60, 75, 90, 105, 120. E sobre a linha do Equador, que é a 0 e 120 graus, dá mais ou menos aqui, gurizada, tá? Na região da Indonésia, nesse país verde aqui, ó, no meio da Ásia Central, tá? Então, essa é a resposta, continente asiático, tá? Vamos voltar ali às alternativas, né? Então, se está sobre a linha do Equador, não pode ser hemisfério norte nem hemisfério sul, tá? A letra A está dizendo hemisfério norte. Depois, ali, continente americano, também não pode. Hemisfério ocidental também não pode. Continente americano está para a esquerda. E esquerda é oeste, tá? E depois está falando ou o continente africano ou o continente asiático. O continente africano está muito próximo do centro do globo, tá? Muito próximo do centro do mapa, não é do globo, não, do centro do mapa. E já a Ásia aqui, né? Então está sobre a linha do Equador, 120 graus leste, é mais ou menos aqui na Indonésia. Certo? Então, uma questão aí bem de conhecimentos de posição. Aliás, né, isso eu já falei para vocês. Vocês têm que ter em mente, tá, gurizada? Vocês têm que ter em mente a questão das coordenadas mais ou menos na cabeça, tá? Dos continentes, a posição dos continentes mais ou menos, tá? Para fazer a prova. Perfeito? Deixa eu ver se eu faço mais uma aqui, ó. Não, essa aqui, gurizada, tá? Aqui dá para aumentar a imagem. Se o meu computador me obedecer. Obviamente. Licença, senhor. Obrigado, senhor. Muito gentil da sua parte de deixar eu fazer. Gurizadinha, então aqui que nós temos, tá? Olha só, nós temos as coordenadas aqui dentro do mapa, A, B, C, D e E, tá? E lembrando, tá? Vocês têm esse arquivo aí também, então vocês podem acompanhar por aí, né? Vocês têm também aí, né, esse arquivo que eu mandei pelo grupo lá, tá? E aí tá perguntando, gurizada, algumas perguntas relacionadas a esses pontos geográficos, tá? Por exemplo, sobre a localização geográfica dos pontos marcados no planisfério, é correto afirmar que, tá? Vamos lá, letra A. Letra A está dizendo que o ponto C está no hemisfério ocidental. Errado. C está no hemisfério oriental, tá? Porque está à direita do meridiano de Greenwich, ou seja, né, está no hemisfério oriental. B. A pergunta B está dizendo o seguinte, que os pontos C e E têm aproximadamente a mesma distância longitudinal do meridiano de Greenwich. Gente, letra C e letra E o meridiano de Greenwich está aqui, né, que está representado pelo B. Então, nós temos aqui realmente, né, uma coordenada e aqui outra coordenada, está a mesma distância dos dois, correto. Letra B, então, é a resposta correta. C e E têm a mesma distância longitudinal do meridiano de Greenwich, essa é a resposta correta. Mas vamos ler as outras, tá, gente? O ponto B está no paralelo zero? Não, está no meridiano zero. O paralelo zero, quem é? Linha do Equador. Perfeito, gente? Aí ali, ó, o D, o ponto A está em maior latitude do que o ponto D. O ponto A está aqui e o ponto D está aqui. Gente, o ponto D está quase na Antártida. Então, não tem como ser o ponto A com maior latitude do que o ponto D. O ponto D está muito próximo do polo. Lembrando que os polos é alta latitude, próximo da linha do Equador é baixa latitude. E a letra E, o ponto E está em menor longitude do que o ponto A. O ponto E está em menor longitude do que o ponto E está em menor longitude do que o ponto A? Não. O ponto A está em menor do que o ponto E. É o contrário. Porque o A está mais próximo do meridiano central. Perfeito?
Então, essa aqui é a resposta da letra B. E aí, essa aqui eu fiz com vocês? Ou não? Sim, Do mundo, só. do mundo invertido eu fiz? O Stranger Things? Fez. Então tá bom, ótimo, maravilhoso. Eu ainda tô procurando o Ed nessa foto, mas não Ah, achei. ele morreu. Não, não, morreu. Me explica então. Eu tô em negação. Ah, tá. É simples assim. Cara, um dia eu quero usar as coisas que a Lu usa, cara. É muito legal. Gente, quer saber onde é que compra? A Alvorada vende essas coisas diferentes aí, né? É, Sor, loja de suplemento, coisa de academia tem. É o Whey deixa as pessoas assim. Cafeína, cocaína, cafeína. Isso, entregou aí, né, Guzado? Vamos lá. Café preto. Pai, não posso tomar café preto, sabe disso, né? Sério? Aliás, é É nada. trigo. Eu tenho pressão alta, guria, e taquicardia. Ah, Tudo que é não, tá estimulante louco. pra mim me estraga. Chimarrão, café, energético. Refri, se eu Não, tomar de então é noite, complicado, né, Sor? refri, assim, tipo. Então cancela as coisas da academia, usa droga mesmo. É. Bom, gente, vamos lá. Questão da URGS, que ano é essa graça aqui? URGS 2019, questão de escala, tá? E aí nós vamos entrar aqui de novo naquela ideia. Gente, quando eu tenho uma representação, tá? Quando eu tenho uma representação, se eu tenho então uma folha e eu quero representar algo, eu tenho que reduzir ela, né, a área representada, para que caiba nessa folha. Então eu preciso reduzir essa área para que caiba na representação. Quanto mais eu reduzo, menor vai ser a minha escala. Ou seja, né, se eu pegar essa folha aqui, cruzada, ela tem então o tamanho de 1 por 1. Se eu dividir ela por meio, ela vai ter o tamanho de 1 para 2, ou seja, cada 1 centímetro na folha representa 2 centímetros na realidade. E assim eu vou indo, né? 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64 e assim por diante. Então vocês podem ver que quanto mais eu reduzo, menor fica a minha área, tá? E aí, consequentemente, né, gurizada, diminui o número de detalhes. Perfeito? Então, imagina eu representar algo que antes eu representava uma folha de tamanho normal e agora tem que representar nesse quadradinho aqui, tá? Então, diminui o número de detalhes. Quanto mais eu reduzo, diminui a área de detalhe. Então, aqui, gurizada, você tem que perceber uma coisa, tá? No A, tá? No mapa A, nós temos o centro de Porto Alegre, tá? Mostrando aqui a BS 16290, um pedacinho de Canoas, né? Quase toda Porto Alegre, um pedaço aqui do Guaíba, né? E era isso. Já no mapa B, olha só que interessante, já aparece Alvorada no mapa, né? Gravataí, Viamão, já aparece Barra do Ribeiro, Guaíba, né? No mapa C já aparece parte do litoral, grande parte aqui na Lagoa dos Patos e uma área bem maior, aparecendo até Novo Hamburgo já aqui nessa área. E a letra D, né, cruzado o mapa D, já aparece todo o mapa do Rio Grande do Sul, perfeito? Então, na verdade, eu estou aumentando a minha área representada, mas, né, diminuindo a minha escala. Porque aqui, né, gurizada, a gente tem, então, uma escala maior, né? Porque quanto menor o denominador, maior a escala. E já no D, eu tenho, então, uma menor escala, porque reduzi mais vezes, né? Está acabando caindo no Rio Grande do Sul dentro da mesma representação, da mesma área. Tá? Então, eu reduzi até que caiba, então, o tamanho do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá para as alternativas. A. Letra A. A escala das imagens diminui, pois mais detalhes podem ser vistos? Claro que não, né, gurizada? Olha a letra A aqui, olha só, tu consegue chegar ao aeroporto nacional, a base aérea de Canoas, né? Toda a questão aqui das ilhas do Guaíba, né? Ali o aeroporto de Eldorado do Sul, né? Alguns morros aqui de Porto Alegre. Então, na verdade, né, a letra A está errada, porque não pode ver mais detalhes, na verdade, menos detalhes. Letra B. Os detalhes das imagens diminuem na sequência de A para D e aumenta a área representada? Correto. Né? No mapa A, gurizada, está só o centro de Porto Alegre e parte aqui, né, da região metropolitana. No mapa D, está todo o Rio Grande do Sul. Né? Então, vamos lá de novo a letra B. Né? Então, os detalhes das imagens diminuíram, mas aumentou a área representada. Então, a resposta é a letra B de bola. Vamos fazer as outras para a gente entender aqui. Né? Letra C.
A escala aumenta na sequência das imagens? Não, diminui. Uma vez que a imagem D é uma área maior? Não. Lembrando, tá, gurizada, é inversamente proporcional. Então, quanto maior a área, menor você escala. Tá? Eu fiz isso com vocês, né? Deixa eu pegar aqui, né? Aqui. Tá? Quer cair, você atira. Quer cair, você atira. Aqui. Caiu o meu diploma aqui, só isso. Da URGS. Na verdade, é um tubo que eles tem nada dentro. Tá? Porcaria. Eles mandam uma mensagem ali só dizendo que tchau pra ti. Né? Gente, olha só. Eu tenho 2 globinhos aqui, tá? O meu globinho de mesa e o meu globinho apontador. Qual deles é a menor escala? Qual deles é a menor escala? O meu globinho de mesa ou o meu globinho apontador? E aí, gente? Não entendi. Quanto mais eu reduzo, menor a minha escala. Sim ou não, Luísa? Sim, E aumenta o meu denominador. sim. Então, qual dos dois é a menor escala? O Menor maior. escala. Menor O escala. menor? O Não, menor. Meu menor. globinho. Menor Ah, escala. tá. Sim. É o Tá. apontador. Confia. Confia. É o apontador. Tá, gente? Então, quanto mais eu reduzo... Ah, e ainda tem meu globinho inflável lá em cima. Tá? O meu globinho inflável lá, gurizada, que tá lá em cima da caixa, que eu não vou levantar, tá? Ele tá numa escala de 1 para 46 milhões. O meu globinho de mesa tá 1 para 150 milhões. E o meu globinho apontador, 1 para 450 milhões. Então, vamos de novo. O meu globinho lá inflável, 46 milhões, 150 e 450. Então, quanto mais eu reduzo, menor a minha escala e maior o meu denominador. Perfeito? Vou botar aqui os apontadores. Tá? Então, ali, ó, a escala aumenta? Perfeito Não, não, né, diminui. Sônia? Bem Por que tu não difícil. entendeu? É que Não não, guria. entendi, mas aqui é confuso. Quanto mais tu reduz, menor a tua escala. Sim, e maior o denominador. Exato. Mas, sei lá, Sônia. Tipo, no Enem. O que tem Eu no me Enem? confundi toda na questão de escala. Ah, mas ali não era de ampliação e redução. Ali era cálculo direto. Escala. É escala, tá? Mas é que tem 2 formas de calcular a escala: ampliação e redução, onde tu entende, né, que tu tá reduzindo, aumentando, ou diminuindo, aumentando a área. Tomara que na URGS só caia redução e ampliação. Não, Ampliação. tomara que na URGS caia cálculo, que é o mais Não. fácil. Sim, Ah, é não só é. aplicar a fórmula. Sou. Hum. Eu sou péssima em exatas. Ai, meu Deus. Péssima. Tá bom, mas o problema não é geografia, então. O problema é matemática. Sim, exatamente. O problema é a parte matemática do negócio. Tá bom. Então o problema não é comigo. Ah, contigo sim também. Tá, vamos lá. Ô, Sor, Ah, já assistiu Rei Leão, o desenho? o primeiro ou o segundo? Vou assistir o primeiro. Tá. O primeiro Sabe lá da o, fita verde, lá em sabe o 94. Timão? Sei. Tu fez uma cara, ficou parecido com o Timão. É essa aí. Sim, mas eu tenho a barriga do Pumba. Né? Tá, mas daí é É. um problema teu com o Pumba, não com o Timão. É o problema meu com a cerveja. Gente, vamos lá. Então, você já tirou essa ideia que eu fiz a cara do Pumba, do Timão. O Timão é magrinho. Desculpa, eu precisei compartilhar o pensamento aleatório. Tá, tudo bem. Obrigado. Agradeço. Não sei se isso era um elogio ou não. Mas, enfim. Ah, Sora, é só que a tua cara tava parecida, né? Daí. Não sei também se é um elogio ou não. Mas pode ser. Nossa, como tu parece um suricato. Viu? Essa cara aí mesmo.
Como eu te disse, eu tô mais parecendo com Pumba, né, do que com o Não, Timão. a Tudo bem. cara não, só. Não entendi. Agora eu que não tô entendendo o que você tá falando. A cara, senhor, a cara que tu faz parece a As cara do caras, Timão. então. Isso, tá. A Isso. cara do Timão. Tá. A cara do Timão. Gordo. Que comeu muitas larvas de madeira. É isso, né? Ai, senhor. É que nem a Luana, senhor. O quê? Não, mas é síndrome dos piscianos. Peixes, né? Peixes. É, Pois síndrome é, dos consegue. piscianos. Né? Mais alguém aí de peixes que gostaria de relatar aí, gurizada, o, que é o desespero de conviver com outras pessoas no mundo? Mas tudo bem. Estresse. Estresse, né? Como é que tá a amizade de vocês duas? Tá legal? Tá Aham, bacana? demais, ó. É demais. Que bom, né, gurizada? Pra quem não tá ligado na história, tá? A gente é quase a mesma pessoa. Eu tenho uma ex-aluna, que era aluna de outro cursinho, tá, gurizada, que é muito roqueira, a gente comentava muito sobre rock e tal. E essa senhorita aí, a Luísa, nunca foi num show de rock e ela inventou de ir no Nunca show do foi num Guns, show nenhum. num show nenhum, tá? E ela inventou de ir no show do Guns, sozinha. E aí ela perguntou se eu ia, essa menina aí, né, a Luísa, perguntou se eu ia, daí eu disse que não, porque eu tava com uma lucro de grana, já tinha do show do Metallica, né? Tinha gastado uma grana. E aí eu sabia de alguém que iria e de alguém que sempre vai em grupo, né? Porque é uma menina que ela é de Canela, então eles vêm de ônibus, né, de van, e eles têm um Porém, grupo ela muito estava fechado. sozinha. Ela tava sozinha? Não, mas é que ela é tão Tá. doida. É, então tá bom. Mas eu sei que ela É, eu e conhece as ela, né, pessoas. senhor? Sim, mas daí foi legal, foi bacana, porque daí eu fiz essa mão de uma contactar a outra, não se conheciam, né? Essa minha aluna, a outra é de Canela, né? E estudou de forma online em 2020. E a Luísa, vocês conhecem, né? Essa figura aqui, né, gurizada, que mora em Que Alvorada. não cala a boca. E lembrando, tá? É muito engraçado, porque eu não conheço a Luana, né, lá de Canela, pessoalmente, e não conheço a Luísa pessoalmente. As duas se conhecem pessoalmente, né? Porque elas foram no show juntas, né? Então é muito louco essa história, cara. Eu conto pra todo mundo essa história, sério mesmo, né? Não é piada. Sério, senhor? Sério, eu Que conto. amor! Porque é muito massa, cara. É, senhor, Imagina, a gente ia no show do Motley Crue também, mas não vai rolar, porque não não vai rolou, ter né? mais, né? Motley Crue com Def Leppard, é verdade. Né? É, Pra quem pois não. é, eu queria chorar. É, A achei culpa é alguém de do Tommy Alvorada. Lee, certeza. Não, não te preocupa, Marina, tu vai sofrer bullying sim, porque eu sofro também. Não, mas agora mais alguém vai sofrer bullying porque é de Alvorada. Né? Exatamente, não é só uma, é várias agora. É, agora eu não vou mais sofrer bullying sozinha. Coisa boa. Né? Mas a Luísa, então, né, gurizada, ela acabou, então, conhecendo a Luana, que é uma outra aluna minha, e as duas foram no show juntas, né? Muito engraçado. E aí, no meio do show, assim, ela me mandando mensagem, mandando fotos, mandando gravações do show, Vídeos vídeos, né? E eu aqui em casa, sentado, né? na Não fazendo frente do nada. palco, maravilhoso. Não, espetacular. A Luana, se ela não for com a barriga na grade, ela não tem graça pra ela, né? Bem doida, Sora, a né? gente não ficou na grade, Sora. Um pouquinho E pra ela trás, chorou. Aí eu falei, sério. tu não chora que eu vou bater em ti. Mas ela foi no show do Kiss, ela foi na grade, e no show do Metallica ela foi na grade também. Na grade mesmo, Na grade. literalmente. E Na daí ela. grade. Mas a gente tava, tipo, ali, ó, quase na grade, Sora. Aí ela tava quase chorando. Eu falei, Luana, se tu chorar, eu vou bater em ti. Se engole o Não, choro. engraçado, a Luísa e a Batena Luana, elas se conheceram 15 minutos antes. Tá entendendo, Luísa? O que que é Sim, né, mas, tipo, eu cheguei lá, ela já tava na fila desde as 6:30 da manhã. E eu cheguei 4:30. da tarde? Mas ali a gente já começou a conversar como se a gente se conhecesse há 15 anos. Ah, que bom, que ótimo. Né? Muito bom, muito legal Demais, mesmo. Sora. Essa história é maravilhosa, muito espetacular essa história. Né? Um dia eu vou mandar uma carta para. Espetacular. Eu vou mandar uma carta para o Jornal do Almoço para fazer uma reportagem com vocês dois. Ainda tem Sim, caixa daí eles têm postal, que carta, trazer essas o Tommy coisas? Lee pra gente bater nele. Hein? Hã? Ainda tem para mandar carta, um local, um endereço para Jornal do Almoço, para RBS, uma caixa postal, a gente mande, Sei lá, né? senhor, tu Escrever uma conhece cartinha. e-mail? O que é isso? Tem uma coisa muito. Novidade. Novidade. Tecnologia de Ah, ponta. não, mas essas coisas muito joviais assim eu não consigo, né? Vou continuar aqui, para a palhaçada. Gente, Tá bom, senhor. Fique quieto. letra. Hã? Tá Vou ficou ficar quieto, quieto. tá? Tá bom. Letra D, gurizada. Olha só essa aqui, tá?
Letra D diz o seguinte: o detalhamento da imagem A é maior. Perfeito. Realmente, né? O detalhamento aqui da imagem A é melhor. Portanto, a sua escala é menor? Então, a segunda parte da frase aqui está errada. Está usada a escala menor é a da letra D. E a escala pouco muda? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, a letra E está bem errada nesse ponto já, mostrando aqui que não está, né, mudando. Tá? Essa aqui, Lu, tu consegue fazer? Essa é uma questão de escala de cálculo. De cálculo. Calma aí. Essa daí eu pulei exatamente porque era cálculo. Cálculo. Tá. Tu consegue fazer lendo. ela? Tô lendo. Tá bom. Olha só. Em um mapa do Brasil, cuja escala é 1 para 25 milhões. Exato. A distância em linha reta entre Porto Alegre e Palmas é de 9 centímetros. Ah, Ok. tá. Me disse muito. Ah, me disse demais. E quer A saber a partir distância dessa real? Essa informação... Tá, sim. Mas a distância real é 9 centímetros de uns 25 milhões lá. Pronto. Não. Tá, Se eles mas não vamos sabem, lá. eu tenho que saber. Sim. É ali, ó, Tá tá, peraí, ó. É 22.500. Não? Não, calma. Debreia. Vamos lá. 225. Não! Deixa eu falar. Peraí. Tá bom. Gente, a escala sempre vai vir em centímetros. Sempre vai vir em centímetros. A escala sempre vai ser em centímetros. Então, ali, na verdade, vai ter que lê-lo da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 25 milhões de centímetros na realidade. Tá? E quer saber a distância real entre Porto Alegre e Palmas do Tocantins. Só que no mapa está dizendo que essa distância é de 9 centímetros apenas. O que tu vai fazer, Lu? Tu vai converter centímetros para quilômetros. Então, o que tu vai fazer? Tá? Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Depois eu consigo editar. Tu vai ter ali, então, a escala, que é, igual 1 para 25 milhões, certo? E tu vai ter o Dzinho, tá? Não, Dzinho, quero Dzinho. Isso aí já não é minha praia mais. 9 centímetros. E tu quer saber o Eu não quero Dzão. saber nada. Tá, mas a URG está te perguntando, tu vai descobrir. Não. Tá bom? Não. Tá. Tá Aí tu vai bem aplicar a ruim. fórmula. Vai aplicar a fórmula, tá? A fórmula é Dzão sobre escala e Dzinho, né? Tu quer saber o Dzão. Então, tu vai multiplicar 25 milhões vezes 9. Só isso. Só que eu vou facilitar a tua vida, Lu. Aqui tem 25 milhões. 25 milhões o quê? Então dá 175 milhões. Não. Tu vai cortar 5 zeros. 225 milhões. Não, calma. Ah, tá. Tu vai cortar 5 zeros, porque aqui tem centímetros, tem que passar para quilômetros. Tá? Porque a resposta é em quilômetros. Então, tu vai cortar 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto é que é 9 vezes 250? Ah, 2.250. Exatamente. Eu ia chutar essa depois da outra. É só fazer a conversão dos 25 milhões que está em centímetros para quilômetros. Porque a resposta é em quilômetros, então tu tem que só completar, diminuir aqui, né, fazer a conversão, cortando 5 zeros e fazer vezes 9. 250 quilômetros vezes 9 vai dar 2.250 quilômetros em linha reta. Por isso que eu te disse, é mais fácil esse tipo de questão aqui. É só aplicar a fórmula. Pode ser? Já expliquei. Viagra usado para tratamento de câncer de próstata. O que tu tá lendo, guria? Não, senhor, tô... Ai, senhor, você nunca viu esse meme no TikTok? Não, graças a Deus. Ai, que bom. Senhor, nunca viu. Nem sei o que é Reels. Olha só. Reels do Instagram. Reels
Os rios voadores, aqueles que levam umidade da Amazônia para o Sudeste? Esse. Uhum. Tá bom. Com certeza. Gente, olha só. Essa questão aqui é uma questão de escala também, tá? Só que tem um detalhe aqui, deixa eu aumentar o mapa para vocês enxergarem, tá? Nós temos aqui no cantinho a escala gráfica. E a escala gráfica usada sempre vai representar 1 centímetro. Perfeito? 1 centímetro. E aí, essa escala gráfica aqui está perguntando ou dizendo que 1 centímetro vale 250 metros. E essa escala aqui representa, na verdade, 1 centímetro. Então, tu quer saber qual é a distância da pista do aeroporto. O que tu vai fazer, Lu? Tu vai medir quantos desses espacinhos aqui cabe dentro da pista. Só isso que tu tem que fazer. Tá? Eu sei já de cabeça, tá? Eu sei de cabeça que esse espaço aqui, gurizada, cabe 5 vezes e meia esse espacinho aqui. Tá? Então é só fazer 5,5 vezes 250. E essa é a resposta. Entenderam? Aqui nós temos a escala gráfica. E a escala gráfica diz que 1 centímetro equivale a 250 metros. E a pergunta é quanto que mede a pista do aeroporto. Então, tu vai pegar esse espaço aqui e ver quanto desses espaços cabe dentro da pista do aeroporto. E aí a resposta vai dar 5,5. Ou seja, cabe 5 vezes e meia esse espaço dentro da pista do aeroporto. Então, é só fazer 5,5 vezes 250. Entenderam? Para achar, então, a distância real da pista do aeroporto. Onde é que falou do 5,5 mesmo? O 5,5 tu tem que descobrir. Ah, Porque, na verdade, tu está perguntando qual é a distância da pista do aeroporto. Tá? ah. E Como é aí que eu tu vou tem descobrir? medindo quantos desses espacinhos aqui embaixo, que está dizendo que é 250 metros, cabe dentro da pista. Como é que eu vou saber? E sabe como é que a galera fez isso na prova? A galera pegou a própria Tá identidade. chorando, né? Não, para. A galera pegou a própria identidade e fez uma marcação de caneta na identidade. Tá? E depois foi contando quantos desses espaços cabia dentro da pista. E aí deu 5,5. Tá? Na Porque a boa. escala gráfica, ela é, na verdade, uma forma de representar de forma direta e prática a escala. Né? Porque aquele Tá, mas espaço ali... Oi. a pista é aquela bagulhinho branco. A pista é Ah, essa tá, parte tá. aqui da linha, onde começa lá pelo ponto A até o final da pista aqui, Tá, tá? entendi. E a pergunta é quanto que mede a pista do aeroporto. Só que daí tem que saber que aqui a escala gráfica está me dizendo que cada espaço desses aqui equivale a 1 centímetro. E 1 centímetro equivale a 250 metros. E Tá. aí eu descobri que cabe, na verdade, né, 5 espaços e meio, ou seja, 5,5 desses Que daí espacinhos vai aqui ser dentro da pista. 5,5 vezes Vezes 250. 250 metros, que vai dar Ah, a entendi comprimento da sim. pista do aeroporto, que é um 1,375. Ah, muito bom. Mas por que que tem dois, 1,375? É porque um é com vírgula e o outro é o 1000, esse aqui, ó. Ah, Vou tá. soletrar. Tá? Então o certo é o E. É o E, Ah, por quê? entendeu? Esse aqui é com vírgula. É, se Porque o fosse quê? um ponto, estaria certo. Exato. Se fosse um ponto, estaria certo. Como é vírgula, é só um decimal. É um decimal. Entendeu? Então é, Pegadinha. Entendi então isso. é 5,5 vezes 250. O que a galera fez na hora da prova? Tá, usada? Pegou a própria identidade, tá? Marcou ali com caneta, usando então a identidade como uma régua, e mediu quantas dessas medidas coube dentro da pista. Tá? E aí vai dar o 5,5, como eu disse para vocês, e aí tu faz o cálculo. 5,5 vezes 250. Fácil, né? Essa aqui é fácil. Essa aqui é direto para aplicação. Essa é fácil. Uh... Só que tinha que dar, meu Deus, como é que eu vou medir isso? É uma boa com a identidade? Com identidade. Identidade, a galera foi identidade. Gente, essa questão aqui da URGS 2020, a famosa questão da Terra plana. Tá? Lembrando, todo ano eu, professor de geografia, eu tenho que dizer que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, tá? E todo ano Aí é sempre eu complicado, encontro né? em salas de aula alguns terraplanistas, tá? E eles Sim, querem me uns borra-bosta convencer. de 14 anos que acham que a Terra é plana. Não, não, tem até Não? 19, sim, Não sou. tem até gente velha aposentada que está na frente do exército lá.
né, que acredita. Ah, Então, assim, ó, tem que lembrar que, né, essas fake news, né, essas teorias conspiratórias, tem elas paciência pra acabam gente que acredita nisso. doutrinando uma galera e Ah, essa galera é. acredita, tá? Então, isso são algumas questões que a gente tem que na verdade, não tirar sarro, né? Porque essa galera fica cada vez mais brava, tá? Se tu começar a querer discutir com eles, né? Ou tirar sarro deles. Então, na verdade, tu tem que ignorar, total. Né? Eu ignoro, total, gurizada. Eu, quando alguém chega para mim e diz, senhor, tu tem que ver vídeo tal, na questão tal, no YouTube, do canal tal, ele vai te dizer a verdade. Né? Eu, aham, tá bom. Amanhã eu vejo. Uhum, tá? Senta lá. Não, não, amanhã eu vou ver. Uhum. Só Eu eu ia nunca olhar vejo, com né? uma cara que eu poderia falar, aham, vou ver. Mas a minha cara ia falar que tem um retardado, não tem. Não, mas é assim, aqui que isso? É Passou uma uma moto moto. no teu. Onde é que tá? Você tá na calçada assistindo aula, guria? Tô pra pegar o Wi-Fi do É. vizinho. Tá em cima da casa, gurizada. Vou pegar o sinal. Então, assim, ó, essa terra aqui essa terra. Essa questão é a questão da Terra plana, tá? Porque ele invoca, né? Na verdade, já é a segunda questão que a URGS, né, coloca sobre Terra plana, tá? Teve uma outra questão sobre os eclipses. Até eu vou ver se tá aqui a questão de eclipse. Deixa eu só ver, gurizada. Aqui, ó, tá aqui a questão de eclipse. Tá? Mas depois eu faço ela. Vamos fazer isso aqui primeiro e depois a O gente vê essa terceiro questão. filme da saga Crepúsculo? Aham, Essa eu vou aham, acertar. Certeza. aham, tá bom. E Tu eu gosta de sou do Harry Potter, Sam? assisti todos os filmes, mas eu não sou fã, assim. Eu assisti, Meu sei, conheço a história, Deus, mas cara. não, Senhor dos Anéis. não também achei chato. Puta que pariu. Bom, Ah, então, né? Acontece, Sor. Vou te é, atropelar. não, com a moto que tá aí montada, né? Tá andando na rua, tá entregando uma pizza agora, tá assistindo aula. Mas olha só, nós temos aqui, então, né, essa questão da URB 2020, ela evocou, então, né, lá os tempos passados, tá? Evocou lá os grandes pensadores gregos, tá? E eles, então, né, fizeram aí, né, uma questão justamente para dizer que é ciência, né? Os cálculos que são feitos para dizer que a Terra é redonda, tá? E aí, né, diziam aqui, né, gurizada, que se seus cálculos utilizavam então um modelo da Terra que na realidade apresenta uma forma, tarará, tá, gurizada? Mas olha a letra C aqui, ó, tá? A letra C da questão está dizendo aqui que a forma da Terra é plana. Tá ali, ó. Os alunos ficam enlouquecidos, cara. Os alunos só caiu terra plana na prova. Vamos, como é que é terra plana? Tem alguma alternativa. Eu falei, menos mal. Vá que alguém acredite que a Terra realmente apresenta uma forma plana e marque ali, já era. Já sai do vestibular, já era, né? A Mas, URGS que disse que a Terra é plana. Por isso que eu não, acredito. a outra... Não, tô brincando. Não, imagina, né? Mas tem, Lu, tem gente que acredita sim, tá? E tem gente que fez essa prova justamente com esse pensamento que tu Ah, acabou de Sor, jogar que aí. sorte que eu Que nunca tá conheci tirando uma os... pessoa que acredita nisso, porque eu não ia levar a sério. Mas existe. Existe, já tive, inclusive eu tenho um aqui no Pré-Tarde de Canoas, né, que ele é, assim, né. Mas é muito Ah, engraçado, assim, toda vez que eu falo para. mal, ele tenta me convencer e eu, tá bom, tentei. Mas enfim, né, gurizada, a Terra, ela tem um formato, na verdade, que é um geoide, um geoidal. Por quê? A Terra, ela não é uma esfera perfeita, ela é achatada nos polos e abaulada na linha do Equador, por causa do movimento de rotação. Tá? Então, como a Terra gira, ela tem um achatamento maior, né, e acaba baulando ali. Mas a gente representa ela sempre de forma esférica perfeita, né, como se fosse uma esfera perfeita, tá? Então, essa é a ideia aqui, né, dessa questão. Então, era só dizer, né, que a Terra é um geóide e esférica. É uma questão, então, só para encher o saco aqui, né? E a outra questão que a Lu disse que ia acertar, né, gente, é a questão 14 aqui, né, da URSS 2018, que fala sobre os eclipses. E segundo ela é especialista em eclipses porque ela assistiu o terceiro filme da saga. É o terceiro, né? O primeiro é o Crepúsculo, o segundo Lua Nova e o terceiro é Sim, Eclipse, Sor. né? Tá. Sim, tu tá sabendo bastante, né, Sor? E depois vem os dois últimos, né? Que é dividido em duas partes, correto? São 5 filmes, então, no total. Sim, senhor. Né? Os livros, na verdade, são 4 livros, né? Mas o último livro foi dividido em duas partes, então, primeira e segunda parte.
tá? Onde tem a batalha final lá, que na verdade era, né, né, era como é que é, Tudo uma visão da Alice. uma visão da Alice, exatamente. Como é que é o nome dos dois, os dois últimos filmes? É Amanhecer, Amanhecer. né? Amanhecer, parte 1 e parte 2, né? Só isso. Não, eu tô ligado, não sou tão idiota assim. Tu viu? É tudo da tua área. Crepúsculo, Lua Nova, E Eclipse, ou Amanhecer. Tudo na tua área. Geografia. Exatamente, né? Acredito eu. Então vamos lá. Gente, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Olha só. Lua, tá? Lua, lua, lua. Lua, 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 lua. Ah, cadê meu pendrive? Aqui, aqui. Abrir. Apresentação dos slides do começo. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a questão dos eclipses, e aí a gente faz a questão e depois a gente faz o intervalinho. Tá? Gente, deixa eu me obedecer aqui no slide, tá? Aqui. Questão dos eclipses. Tá, gente? Eu acho que tem aqui do eclipse. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Não, estava aqui mesmo. Tá? Bom, vamos lá. Nós temos 4 fases da Lua. A Lua nova, a Lua cheia, a Lua crescente e a Lua minguante. Tá? E aí, nós temos o seguinte. Só pode haver eclipses quando nós estamos em Lua nova ou em Lua cheia. Tá? Quando o eclipse acontece no período de lua nova, que é quando a lua está entre o sol, ó, lua nova, que é quando a lua, né, está entre o sol e a terra. E a lua nova, então, provoca o eclipse solar. Já no período de lua cheia, que acontece então de noite, nós temos então o período de eclipse lunar, que é quando a terra provoca então a sombra na lua cheia. Perfeito? Já no quarto crescente ou no quarto minguante, nós não temos, então, né, eclipses, porque a Lua está do nosso lado, tá? A Lua nova, tá? Apesar de a gente não enxergar ela no céu, ela existe, né? Só que está sendo iluminada a parte de trás. E já o quarto crescente é quando a gente Pra tem mim, um Lua lado... Nova é o melhor filme. Lua nova é o do... Quando o Jacob ele vira lobisomem? É o segundo, quando o Edward vai embora. Isso, da moto, né? Aquela que é aprender a andar de moto, Isso. coisa. Tá, O beleza. período de depressão dela. Isso. E aí, então, né, o quarto crescente, tá, gurizada? É quando nós temos, então, a Lua do lado esquerdo iluminado, que é, então, a gente enxerga a Lua em formato de C. E o quarto minguante, né, é quando a gente tem um lado direito iluminado, então forma um D no céu, né? E aí, vamos para as questões, tá, gente? Vamos para as questões. Estou sabendo tudo de Crepúsculo. eu tenho, na verdade, uma irmã mais nova, né? Então eu assisti porque ela pegou todos os DVDs que existiam na Face da Terra para assistir. Aí, achou o gato. Achamos o gato. O pulo do gato. O pulo do gato. Então aqui, ó, gurizada. Vamos lá. Lu, já que tu sabe tudo de eclipse. Os eclipses solares acontecem no período de lua nova? Não. Sim. Sim, Porque é tá. no período de lua nova em que a lua está entre o sol e a terra. E a lua faz sombra na terra. Tá? E só pode ter, né? Se os 3 corpos não estiverem alinhados perfeitamente, a Lua irá bloquear apenas parte do Sol, gerando o chamado solar parcial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Espetacular. Perfeito. Isso aí mesmo. Tá? Falei? 2. 2. O eclipse lunar acontece durante a Lua crescente. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O eclipse lunar acontece então no período de lua cheia, que é quando a lua faz sombra desculpa, a Terra faz sombra na lua, tá? E 3. O eclipse lunar é uma evidência da esferidade da Terra? Mentira.
É verdade, né? A gente comprova que a Terra é redonda e não é plana, tá? No momento do eclipse lunar, porque Como quando a assim gente a Terra enxerga, não é plana? não é. A gente enxerga a sombra da Terra projetada na Lua, né? De forma redondinha, tá? Então, a resposta é a letra D de dado, tá, cruzada. Apenas a 1 e a 3 estão corretas. Perfeito, gente? Vamos fazer um intervalinho? Enquanto a Lu associa aí, né, e ingere essa informação, né, digere essa informação de que a Terra não é plana. Tá? Meu Deus. Ó, Ó, passou o motoboy aí, gurizada. Tá? Gurizadinha, então 15 é a noite minutinhos, inteira, só. agora são 36, a gente volta a 51, pode ser? Tá bom. Perfeito. Então, 8h51 nós retornaremos. Beijo vocês, até depois. E aí, gurizada, voltei. Mas já, Sor? Já, te falei 51, é 52 agora. Pois Demorei até é, para eu responder. ouvi, foi sarcasmo. É, a Luana também ainda não entende muito bem. Não, Acho que é coisa de pisciano mesmo. é verdade. Falando sério, nós não entendemos sarcasmo, nós não entendemos ironia. Pior do que no dia do show, né, Sor? Não pode ser. Do Por cara quê? lá. Ah, Que eu- sim, É. tu bateu num cara, né? Não, quase. Foi quase. Que doideira. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo da lista de exercícios, né? E então aí, né, Lu, tu matou a pau, né? Tu acertou todas as questões sobre eclipse, tá? Vamos ver mais umas aqui, ó. Tem agora sobre o amanhecer. Só amanhã de manhã. Olha só. Então nós temos aqui, ó, uma questão da URGS 2016. Essa questão é uma questão mais fácil, direta, né? Ela não tem muita firula, não tem muita enrolação, tá? Mas vamos ler essa questão juntos, tá? A coluna da esquerda, abaixo, apresenta os fenômenos de rotação e translação, tá? Responsável por diversos fenômenos. E da direita, alguns desses fenômenos. Associe adequadamente as colunas. 1 com rotação e 2 com translação, tá? Vamos lá, então. Primeiro parênteses ali, né? Primeiro fenômeno. Afélio e periélio é rotação ou translação? Afélio e periélio. Vocês lembram o que é? Não. Tá, vamos lá. O afélio, assim, ó, vamos lá de novo. O movimento de translação é o movimento que a Terra executa em torno do Sol. Este movimento não é uma circular perfeita, tá? Existe, então, um período de que a Terra está mais próximo do Sol, que é o período, então, de periélio, e existe um fenômeno, então, quando a gente está um pouco mais afastado do Sol, que é o período, então, de afélio. Hélio é Sol.
né? Então, periélio é o Sol perto e afélio é o Sol afastado, Lembrei, Sor. tá? Nossa, eu Então, lembro de ver isso na escola. e esse movimento que a Terra Por executa, favor. então não é uma circular perfeita, é uma elipse, tá? E aí, vamos lá. Afélio e periélio, então, está associado a qual movimento, Lu? Rotação ou translação? Rotação. Não, guria. Translação. Transação. Translação. Tá comendo ainda. Translação Não, é... não tô. Tá. Então, Hoje translação... não. Hoje não. Hoje, né? Então, translação é um movimento, então, que a Terra executa em torno do Sol e, por isso, então, né, nos dá o afélio periélio, que é o momento, então, que nós estamos mais perto do Sol e o momento que estamos afastados do Sol. Desvio dos ventos. É rotação ou translação? Rotação. Sim, rotação. A Terra girando em torno do próprio eixo faz com que o ar quente e o ar frio, que são diferentes densidades, acabam então se desviando. Para o hemisfério norte, esse desvio acontece então para o sentido horário, e para o hemisfério sul, esse desvio acontece no sentido anti-horário, porque a Terra então gira de oeste para leste, tá? Então acaba girando então. Movimento aparente do Sol é, Translação. é rotação. Por quê? Tá? Porque tu tá na beira da praia de manhã e tu tá vendo o sol nascer. É o sol que tá se mexendo ou é a gente que tá girando em torno do eixo? É... A Entendeu? gente? É a gente. Nós é que giramos. O sol é uma estrela fixa. Então, esse Ah, é verdade, né, movimento Sora? A aparente... rotação é 24 horas e o translação é 365, verdade. Yeah. Dias. E aí já entra numa outra questão. Estações do ano. É pela rotação ou por translação? Translação por causa da Óbvio, distância do né? Sol. Exato, porque a gente tem a rotação, só nos dá os dias e as noites. Quem nos dá as estações do ano é o movimento de translação, tá? Então a resposta ficou 2-1-1-2, tá? Resposta então letra A. Eu nunca chutaria 2-1-1-2. 2-1-1-2, Eu não chutaria mesmo. né? E não tem como acertar a resposta mesmo, porque tem aqui várias nuances. Na É. verdade, tu tem que escolher uma que tu sabe, né? E aí a translação, por exemplo, as E por estações do aquela ano. ali. Mas daí tu vai ficar entre três. Daí eu já ia errar, porque o escolho é bom, né? A É. mais parecida é a B e a E. Já ia estar errado. É, isso, e aí tu tem ali, a B e a E só a número 1, né? Só o número 1 que estaria correto, mas o número 1 é Fério Periélio, que é translação, então não dá. Tá? Então, bom, enfim, né? Na hora da prova dá para fazer. Gente, agora essa outra questão aqui, tá? Lu, presta atenção. Essa questão é uma questão que eu considero ela um pouco mais difícil, porque tu tem que saber onde estão os países no mundo. Exatamente a localização dos países. Tá? Então, ali, ó. Questão URGS 2015. 32 seleções participaram, então, da Copa do Mundo de Futebol da FIFA no Brasil, nos meses de junho e julho de 2014. Final do equinócio de outono e início do solstício de inverno em quase a totalidade do território nacional. Tá? Assinale a alternativa que contém os países cujas seleções vieram de uma condição de iluminação oposta à que encontraram na maior parte do Brasil. Lu, tu sabe a resposta. Em junho e em julho, nós estamos no verão ou no inverno? Inverno. Então, tu tem que pegar países que estão no verão. Quem é que está no verão? Hemisfério sul ou hemisfério norte? Hemisfério Verão. norte. Hemisfério norte, porque o hemisfério norte é completamente contrário da gente. Tá? Então, vamos lá. Letra A, Holanda, Argentina e Argélia. Não. Argentina está no hemisfério sul. Tá? B, Rússia, Alemanha e Croácia. Pode ser. Sim. Tá? Porque a Rússia, a Alemanha e a Croácia, os três estão no hemisfério norte. C, Colômbia, México e Austrália. Não. Não, porque a Austrália, Colômbia. Austral, E é sul. Austrália. Não, mas é só... E Não, a só a Colômbia? Austrália. Não, a Colômbia está acima da linha do Equador. Ah, tá. Um pouquinho, mas tá. Tá? Ah, tá um pouquinho. Deve ser trifrio lá. Não. Dali... Onde Não, tô frio? brincando, senhor. Colômbia?
Tô brincando, senhor. Tá. A linha do Equador, não sei se tu sabe, corta o país chamado Equador. Aham. Tá? E esse país, então, está ao sul da Colômbia. A Colômbia está ao norte do Equador. Então, a Colômbia está no hemisfério norte. Tá? D. Chile, Gana e Costa do Marfim. Não. Não, por causa do Chile. E Argentina, Camarões e Coreia do Sul. Não. Até porque é legal eu colocar a Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Sul remete como está no hemisfério sul, mas não, é no hemisfério norte. Perfeito? Vamos para outra aqui, ó. URSS 2015 de Isso é novo. difícil? Não, essa é difícil porque eu tenho que saber onde é que os países, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Se a galera não sabe que a Argentina, que a Austrália, que o Chile e a Argentina de novo está no hemisfério sul, a galera não tem como acertar essa questão, né? E tem que saber quais países são do hemisfério norte. Então, na verdade, Os americanos não saberiam. Os americanos não saberiam. Então, isso é importante, tá? Tu tem que saber a localização dos países para poder acertar essa questão, né? Ter o conhecimento um pouquinho do mapa. Um pouquinho, tá? Não é uma coisa assim, meu Deus, que absurdo, mas tem que saber, tá? Gente, olha só, URI 2015 também. Olha só, outra questão aqui sobre coordenadas geográficas ou movimentos da Terra, né? Uma cartografia básica aqui, tá? O menino que mora em uma cidade localizada sobre a linha do Equador, ou seja, latitude 0 grau, quer construir uma casa para morar aos pássaros, de forma que possa aproveitar melhor a entrada dos raios solares. O menino deve colocar a entrada da casa orientada no sentido A, norte, pois assim terá sol na maior parte do ano. B, oeste, pois terá sempre o sol da manhã nas estações de inverno e verão. C, sul, pois terá sempre o sol na estação de inverno, mas não no verão. D, norte, pois terá sempre o sol na estação de inverno, mas não no verão. E leste, pois sempre terá o sol da manhã nas estações de inverno e verão. B. B de burra. Não, eu tô falando sério contigo. E aí? Também tem duas colegas aqui, Patrícia e Vanessa. Vai construir uma casa de passarinho exatamente sobre a linha do Equador. Tu vai botar a janela do passarinho voltada para qual lado? A janela do passarinho, que frase meio chata. Mas enfim, a janela do passarinho. Tu vai colocar para qual lado? Norte, sul, leste, oeste? Oeste. Não. Leste. Norte. Pois assim terá sol na maior parte do ano. Não? Então, sul? Luísa vai falar Não é nenhuma. Fala, Vanessa. Luísa vai falar todas as opções. Não, mas eu quero que ela diga a opção e o porquê da opção. E outra coisa, né? Se ela me disser uma opção aqui que pode ser, mas que a continuação da resposta está errada, ela errou a questão. Ela tem que me dizer qual é a verdadeira e por que está verdadeira. Lu, vamos lá. Tá? Nós temos, então, o menino que está exatamente sobre a linha do Equador. Tá? Então, vamos à O letra A. passarinho que é pegando sol. O passarinho que sai voando para pegar sol. Deu, pronto. Tá, guria? Presta atenção aqui. Norte. Pois assim terá sol na maior parte do ano. Se ele construir a casa voltada para o norte e quando for verão para o hemisfério sul, essa casa vai pegar sol? Não, mas quem é que quer pegar sol no verão? É tão quente. O passarinho quer pegar sol. Ele Então, que sai voando. Tá, não, senhor, não vai pegar sol. não, porque o sol vai estar no hemisfério sul. Então, como é que a casa que está voltada para o norte vai pegar sol? Não dá, né? Porque o sol vai estar fazendo verão aqui para o hemisfério sul. Olha a letra B. Oeste, pois terá sol da manhã? Não, Não. né? O sol se põe ao oeste, ele nasce a leste. Então, Tá? e o Então, leste? Então E aí? é aí. é leste? Leste, pois ele terá sol da manhã, independente da estação, se for verão ou inverno. Aliás, né, isso funciona bem, né, gurizada? Quando vocês forem comprar a casa de vocês, né, vocês podem escolher o apartamento, né? A Lu tá falando aqui do Tem que passarinho. pegar o sol da manhã, porque senão fica muito quente com Então, o sol da tarde. Aqui no Rio Grande do Sul, tem duas posições boas, né, de comprar casa. A primeira, melhor de todas, é a posição norte. Financiando pela Caixa. Não.
Não sendo para o sul, tá ótimo. Por que para o norte, tá? Porque durante o inverno é o período que vai ter maior insolação. Porque o sol vai estar lá no hemisfério norte, fazendo verão para o hemisfério norte, então a radiação ela vai estar mais inclinada e vai entrar dentro do seu apartamento que está de frente norte, certo? Agora, se tu comprar o teu apartamento de frente sul, aqui no Rio Grande do Sul, tu nunca vai ter sol. Porque o sol nasce a leste, Então eu vou comprar põe a um oeste. apartamento. Para nunca ter sol é comprar frente sul. Frente sul. Boa, vou comprar só isso. Tá, mas lembrando que o apartamento de frente sul são os apartamentos mais úmidos, né? Os Vai mais viver no mofados mofo. e mofo, e Morrer também, Ah, mas não vou viver no calor. né, tem dificuldade de secar roupa. Morrer de meningite. Máquina É, secadora. Ai, que horror, Vanessa. meningite não, Mas morrer de é. asma, né? Asma, né? Tudo que é Não Bronquite. tenho, não tenho. O apartamento, gente, lembrando, tá? O apartamento de frente oeste, aqui no Rio Grande do Sul, tu vai pegar o sol da tarde, tá? Só que a oeste é de onde vem as frentes frias. Então, até tu pode pensar assim, que legal, pega sol no apartamento, mas pega sol no oeste, ao entardecer. E no inverno tem o vento de oeste. Agora vamos lá, Lu. O apartamento de frente leste, tu vai pegar sol de manhã, sim ou não? Sim, né? Tu vai pegar sol da manhã de frente leste. E se eu te disser que, além de pegar sol de manhã, o apartamento de frente leste, ele recebe o vento no verão. O vento, ele vem de leste no verão. Então, durante o período de Leste, maior... então. Exatamente. O apartamento de leste, tu vai receber sol de manhã. Tu não vai deixar de receber sol no teu apartamento, tá? E durante a tarde, que é o período mais quente do dia, tu vai receber ainda um ventinho que está vindo do mar. Apesar de tu estar a 100 quilômetros do mar, mas tem um vento que vem de leste. O meu apartamento que eu comprei é leste, tá? Mas o que eu estou morando é oeste. É uma bosta, tá? Que é o apartamento que eu tô aqui agora, né? Aí o calorão do cão, ó, porque pegou o sol a tarde toda aqui nesse apartamento. Tô com as janelas fechadas aqui, né? Porque... Viu? Quando eu não quero pegar sol nenhum, vocês me julgam. Falam que eu vou pegar meningite. Não é... A Vanessa foi exagerada. A Não é Vanessa. meningite. Tu vai pegar bronquite, asma, né? Alergia, rinite alérgica, né? Porque o teu apartamento vai ser mofado, né? Vai ser tu e os gatos, na verdade, né? Quantos gatos tu vai ter? Então tem que pensar nisso, tem que ter só um tem que solzinho. pensar nisso. Verdade, Soro, os gatos gostam de pegar solzinho, né? O Soro sabia que a Luana tem 8 gatos e 5 cachorros? A Luana Ela tem um zoológico? é gataiada. Mas ela mora Olha que praticamente num sítio, né? Pois é, isso mesmo que eu ia falar, ela mora no mato. A casa dela é num condomínio que tem uma área verde bem legal, assim, são um condomínio de casas espalhadas. Ah, não fala isso que a minha mãe tá ouvindo. Minha mãe vai querer morar com ela. Tem umas araucárias bem legal, assim. É uma região, não é bem no centro. Umas araucárias. Tem umas árvores, pessoal. O Soro que é geografia, né? Acontece umas árvorezinhas. Um monte de árvore. Araucária, que é um Um domínio. monte de bicho estranho também tem, Soro. Tem gralha azul, né? Que é a ave, né? Que ela é natural daquela região da serra. Que a gralha azul, inclusive, é a ave que semeia, né? E propaga a disseminação das sementes de araucária. Não, mas tipo bicho nojento, estranho nojento. Deve ter, Não bicho não bonito. sei. Tem. Ela manda foto. Tem um bicho cabeludo completamente estranho. Tá, mas isso aí tem na minha casa aqui, na Rio Não, Branco, mas tu não tá ligado no tipo do bicho cabeludo. Um bicho cabeludo. Ele é branco. Normal. Com preto. Então, ele é corintiano? Eu acho. São Paulino? Não, São Paulino tem vermelho junto. É verdade. Pode ser botafoguense também. Tá ruim pra ele. O que foi, Vanessa? Qual é o condomínio que ela mora? É em Canela. Em Canela. Em Canela. Meu sonho. Em Canela. Ela mora em Canela, né? Então Aí ela reclamando da seca, no caso de homens. Aí eu falei, vai pra Gramado, época do Natal Luz, um monte de turista. Mas a cara dela não é de Canela, de Gramado. Ela é mais... Acho eu, né? Ela não é dessas gurias topzeiras, assim. Né? Que toma cerveja no copo Stanley, essas coisas. Né? O que tu tem contra um copo Stanley? Nada a ver, eu tenho. Eu falei que eu comprei. Não falei pra vocês que eu comprei. Eu também tenho. Eu comprei na semana passada. Não falou. Na Black Fraud.
Tá, Pois é, Sônia. vamos lá. Me afundei na Black Friday. Gurizadinha. Gurias, na verdade, são 3 que estão aqui, né? Essa questão aqui, ó, da questão da URG 2014, também falando sobre a iluminação diferente, né, que acontece no planeta Terra, tá? E aqui nós temos, então, né, deixa eu abrir a imagem para vocês, né, a inclinação que a Terra, então, né, existe, né, essa inclinação da Terra, e a radiação aqui, tá? Então, observando essa imagem aqui, vocês imaginam que está no verão ou está no inverno aqui para nós? Quem é que está recebendo mais raios solares, do Polo Norte ou Polo Sul? Onde é que é pra verão? O verão está onde? Está no norte ou no sul? Verão tá no norte. No O norte. verão tá no norte e, consequentemente, né, o hemisfério sul está no inverno, tá? Então, aqui a gente consegue ver até o tamanho dos dias e das noites, tá? Porque essa questão aqui é bem legal, bem interessante, porque confundiu uma galera e é super bacana, tá? Vamos lá. A cidade A, ela já está amanhecendo, né? Lembrando que o movimento de rotação é sempre feito de oeste para leste. A cidade A está no hemisfério norte, já está amanhecendo, tá? Enquanto a cidade B, que está na mesma longitude, ou seja, está no mesmo fuso horário da cidade A, ainda é de noite. Por quê, gurizada? Porque quando a gente tem o verão e o inverno, a gente tem diferente duração do dia e da noite. Então, o hemisfério norte está com seus dias mais longos, porque está ainda voltado mais para o sol, e o hemisfério sul, então, tem os dias mais curtos e a noite mais longa, porque a gente está, né, no momento contrário, né, da posição solar, então, tá? Então, vamos para as alternativas, tá? Primeira alternativa, está dizendo ali, os moradores da cidade B terão uma longa noite pela frente? Não, tá? Essa primeira aqui está errada, porque, gurizada, A já amanheceu, mas B ainda vai amanhecer, né? Falta algum tempinho ainda, falta em torno de 1 hora e meia para amanhecer, mas vai amanhecer, né? Então, o B ainda não amanheceu, está se encaminhando aqui para um período de enfrentar um longo dia, né, para frente, não uma longa noite. 2. O morador da cidade A, ao amanhecer, prepara-se para as atividades do dia? Correto. Né? Na cidade A, acabou de amanhecer. Tá? E hemisfério norte, verão, acabou de amanhecer. 3. Os moradores da cidade A têm os seus relógios adiantados em relação aos moradores da cidade B? Não. Os dois moradores, tá? Tanto da cidade A quanto da cidade B, estão no mesmo fuso horário. Tá? Apesar de o A já estar de dia e o B ainda está de noite. Perfeito? Então, aqui, né, resposta somente a letra 2, o número 2. Perfeito? Professor, Oi, pode falar, Vanessa. caso ali, tipo, por exemplo, se a cidade B Vou voltar. tivesse num outro fuso horário, um fuso horário mais para a esquerda, no caso, né? Sim, estaria 1 hora atrasado. A afirmativa A1 não estaria correta daí? Não, ainda não. Seria a 1 correta se fosse o lado direito cinza e o lado esquerdo iluminado. Tá? Porque daí estaria se Ah, tá, caminhando porque para o daí... anoitecer. Tá, É. entendi. Tá? Se fosse o contrário, se fosse o outro lado iluminado e o lado aqui está escurecendo. Então, ou seja, está aí se caminhando para uma longa noite pela frente. Né? Aqui não, aqui está, como o eixo de rotação é de oeste para leste, o lado direito está iluminado, então eles estão girando em direção à luz solar. Tá? Se fosse o outro lado, daí sim. Beleza? Daí seria se encaminhando para uma noite longa. Tá. Tá? Vamos lá. Estamos acabando. Gente, outra questão aqui da URGS, né? Lembrando, como eu estava dizendo antes do início da aula, né? A URGS, ela sempre inicia a prova, tá? Com questões de cartografia básica. A gente está fazendo aqui as últimas, né? Que caíram nos últimos anos. Tanto de movimentos de rotação, coordenadas, né? Fuso horário, escala ou projeções cartográficas, tá? Essa aqui, então, é uma questão da URGS 2014. E uma das coisas que vocês já notaram, né? Isso eu já tinha comentado na semana passada, a prova da URGS é muito mais direta. Tá? Então, ela não tem muita firula. Ela diz isso e ponto, acabou. Tá? Então, vamos lá. Olha só essa questão aqui, questão de 2014. Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui, né? Para a gente chegar um pouquinho melhor. No hemisfério sul, nos dias em que ocorre o equinócio e o solstício de verão, respectivamente, o Sol está perpendicular às cidades de A. Macapá e São Paulo, B. São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Rio de Janeiro, C. Teresina e Curitiba, D. Fortaleza e Belo Horizonte e E. São Luís e Florianópolis. Tá? Vamos lá. O solstício de verão, que é quando o Sol está
na máxima insolação para o hemisfério sul, ele passa exatamente sobre São Paulo, tá? E o equinócio, que é quando o Sol está exatamente sobre a linha do Equador, passa exatamente sobre Macapá, tá? Que então está lá ao norte do Pará, né? E ao norte também do Amazonas. Então, olha só as alternativas, tá, gurizada? Letra B, Manaus. Não. Manaus está abaixo da linha do Equador, tá? Teresina, no Piauí. Poderia até ficar na dúvida aqui, Teresina, no Piauí. Mas Curitiba está abaixo da linha do trópico. Tá? A mesma coisa para Florianópolis, aqui na letra E, né, que também está abaixo da linha do trópico. Letra D, Fortaleza. Fortaleza está abaixo da linha do Equador e Belo Horizonte está acima da linha do trópico. Também não é a letra D. E E, São Luís, né, no Maranhão, que está um pouquinho abaixo da linha do Equador, e Floripa, que está completamente abaixo da linha do trópico. Tá? Então, vocês viram que a URGS ela é direta. Tá? Ela não tem textão, ela não tem aqui uma questão que vai te enrolar, vai fazer um negócio, então ela vai te dizer direto aqui, tá? Gente, olha só, a questão sobre fuso horário, tá? Uma questão da URGS 2020. E essa questão aqui é bem interessante, que fala sobre a linha internacional de datas, perfeito? Então até deixa eu colocar para vocês aqui, né, a, a aula de fuso horário aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui para falar sobre a linha internacional de datas. Tá, apresentação de slides, do slide atual, e vamos compartilhar a aula com vocês aqui. Tá? Olha só, gurias, olha só que interessante. Bom, a questão ali diz que um viajante está saindo do Alasca em direção à Sibéria. Tá? Quando a gente olha a linha internacional de mudança de data ou a linha internacional de data, significa que a gente está enxergando do lado contrário do globo. Tá? O mundo ele é dividido, então, né, quando tu olha ele de frente, entre o hemisfério oeste e o hemisfério leste, tá? Se tu inverte, tu tá olhando os hemisférios contrários, tá? Então, também inverte os hemisférios. E aí, como eu estava dizendo para vocês, sempre o leste é adiantado e o oeste é atrasado. Então, aqui vocês podem ver, né, que nós temos a esquerda, está já na terça-feira, tá? E o lado direito, tá? Está na segunda. Por quê, gurizada? O lado direito do mapa é o hemisfério oeste, está invertido, tá? E o lado esquerdo do mapa é o lado leste. Então, você tem que entender que está olhando o outro lado do globo, tá? Então, quando tu olha de frente, tem o leste e o oeste. Quando tu olha ao contrário, tu enxerga os hemisférios contrários. E este cara, então, está saindo do Alasca indo em direção à Sibéria. E aí, automaticamente, ele está saindo do hemisfério oeste, que está atrasado um dia, indo para o hemisfério leste, que está, então, a Alasca atrasado um dia e a Sibéria adiantado um dia. Perfeito? Então, vamos voltar lá para a questão. Aqui. Aqui. Então, este senhorzinho aqui, né, um geógrafo, ele está saindo, então, do ponto A, 175 oeste, um local latitudinalmente próximo ao Alasca, onde são 10 da manhã de uma quarta-feira, em direção ao ponto B, 165 leste, um local na Sibéria. Em que dia da mudança e horário nesse percurso ele cruzará a linha internacional de datas, tá? Então, se ele está saindo numa quarta e ele está em direção à Sibéria, automaticamente ele tem que chegar numa quinta-feira, tá? Agora, vamos lá. Se ele está saindo às 10 da manhã, tá, gente, do ponto 175 oeste, ele já está dentro do limite do fuso 180. Tá? Ele já está dentro da área de domínio do 180. Lembrando, tá? Que a área de domínio tem 15 graus. Então, é 7,5 graus para cima, 7,5 graus para baixo. Perfeito? Então, ele já está dentro da área de domínio do fuso. Então, no momento em que ele sai dentro da área de domínio do fuso, ele está atravessando a linha internacional de datas, que está saindo de 135 e chegando a 180, ele só tem que fazer a inversão do dia. A versão não, a mudança, né? Desculpa. Então, se é quarta-feira, ele, obviamente, então, passa a ser quinta-feira às 10. Por que não pode ser quinta-feira às 24, ou seja, meia-noite? Porque ele não está levando, tá, gurizada? Aí, deixa eu ver lá quantas horas, né? 12, 14 horas para chegar
né, em torno de 5 graus, porque ele está saindo de 175 graus e está indo em direção a 180. Então, ele não vai levar aí 14 horas para fazer 5 graus. Tá? Lembrando que daqui a praia é 2 graus, tá? A diferença. Aqui a gente está em 51, a praia ali 49, mais ou menos. Tá? Então, não tem como. Tá? Então, faz, né, 1 grau a cada, né, sei lá, meia hora de carro, né? Então, imagina se esse cara está indo, só que ele está viajando de avião, obviamente. Então, é mais rápido ainda. Então, aqui só muda o dia. Adianta em um dia. Então, a resposta é a letra E. Tá? Deixa eu ver uma fácil aqui. Essa aqui, ó. Fuso horário, tá? URGS 2017. Agora está tendo a Copa do Mundo, tá? Então se liguem que pode ter alguma questão sobre isso, sobre fuso horário, porque a URGS adora isso. Copa do Mundo, Olimpíada, né? Ela sempre vai colocar alguma questão aí para calcular sobre alguém que está em algum lugar, um jogo de uma partida de algum país, não sei o que, tá? Então vamos lá. Uma das partidas do voleibol sentado, disputada durante as Paralimpíadas, em setembro de 2016, às 22 horas do Rio de Janeiro, foi transmitida simultaneamente a que horas? Em Fernão de Noronha e no Amazonas. Tá, gente? Então, vamos lá de novo. Para fuso horário. Deixa eu ver aqui. Olha só. Aqui. O Brasil tem 4 fusos horários, tá? O primeiro fuso horário é aqui, né? O UTC-2, ou seja, a distância, né, que está da linha do Equador, tá? Da linha do Equador, não, desculpa, da linha do meridiano, errei, tá? Da linha do meridiano. Então, nós temos as ilhas aqui, que está em amarelo. Depois, nós temos o horário oficial de Brasília, onde nós vamos ter aqui, né, todo o Nordeste, todo o Sudeste, todo o Sul, e um estado do Centro-Oeste, que é o Goiás, e dois estados aqui do Norte, né, que é o Amapá e o Pará. O Pará e o Amapá estão junto com o fuso horário de Brasília. Depois nós temos o outro fuso, que é o fuso -4, onde tem aqui o estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, grande parte do Amazonas e Roraima, tá? E o fuso -5, que é o fuso, então, que está atrasado 2 horas da gente aqui, né, de Brasília, tá? Que é o fuso, então, -5. E aí, então, né, a pergunta perguntava a seguinte informação. Vamos lá. Uma das partidas de voleibol sentado, disputada durante as Paralimpíadas em setembro de 2016, às 22 horas, no Rio de Janeiro, foi transmitida simultaneamente a que horas em Fernando de Noronha, no Amazonas? Fernando de Noronha está adiantado ou atrasado? Fernando de Noronha está adiantado ou está atrasado? Atrasado. Adiantado. Por quê? Vamos lá no mapa. Vamos para o mapa. Olha só, Lu. A parte amarela aqui do mapa está no fuso -2. E a parte laranja está no fuso -3. A partida foi disputada no Rio de Janeiro. Então, aqui, os arquipélagos estão 1 hora adiantados, porque eles estão no fuso -2 e a gente está no fuso -3. Perfeito? Conseguiu entender? Entendi, Sônia, entendi. Beleza. Na verdade, eu acho que tu já tinha falado e eu tinha... Tu tá esqueci. viajando, né? Tu tá convivendo muito com piscinianos. Então, tu tá na batatinha. Tá nadando. Só que tá complicada a situação, realmente. E aí, a outra diz o seguinte. Amazonas. Amazonas. Lu, está 1 hora adiantado ou 1 hora atrasado? Adiantado. Atrasado, Não, guria, tá pra atrasado, esquerda. atrasado, atrasado. Atrasado, atrasado. Falei errado, Sônia. Eu Ao, pensei certo, falei errado. a oeste, atrasa. A leste, adianta. Sim, Tá? Sônia, eu pensei certo, eu só falei errado. Tá bom. Tem certeza? Sim, Sônia, sim, eu pensei não é a menos. Daí eu falei, adiantado. Ah, não, peraí. Tá bom. Entendeu? Então, vamos lá. A pergunta, então, é justamente em quais horários, né? Então, se Fernando de Noronha é 23 horas,
e Amazonas é 1 hora atrasado, então vai ser 21, resposta à letra A. Tá? E tem que se ligar, né? Porque tem 21 e 23 aqui, né? É 23 e 21 é a resposta. E, deixa eu ver. Essa aqui, gente, outra questão de fuso horário, tá? Que também caiu na prova da URSS 2015. Não, caiu 2015, depois 2017, tá? E depois 2018 ali, né? Mas vamos lá. Na Copa do Mundo de 2014, então olha só como, de novo, né, cai uma questão sobre algum evento mundial. Por isso que eu estou alertando vocês, né, como está rolando a Copa do Mundo no Catar. Não se esqueça, então, que o Catar está a leste, está adiantado 6 fusos para nós, ou seja, 6 horas adiantados. Então, nós estamos no fuso -3 e eles estão no fuso +3, tá? É o que dá 6 horas, então, de adiantamento. Perfeito? Na Copa do Mundo de 2014, jogaram Japão e Costa do Marfim no dia 14 de junho, às 22 horas, horário de Brasília, na Arena Pernambuco. E em Tóquio, o horário do jogo foi transmitido a que horas? Lu, tu sabe, se agora são 9h25 da noite aqui no Brasil, que horas é no Japão? 9h25 da noite, da manhã? Da Ou 10? manhã. Ah, tá. Da manhã, Mas perfeito? quando tem... Eles têm horário de verão, alguma coisa do gênero, fica 13 horas, não fica assim? Sim, porque eles adiantam o relógio 1 hora. Tá? Eles adiantam o relógio 1 hora, daí eles ganham 1 hora a mais de diferença da gente, tá? Então, se são 10 horas, né, da noite, vai ser 10 horas do dia seguinte, entenderam? Porque agora, por exemplo, lá no Japão é 9h25 da manhã, 9h26, né, do dia 1º de dezembro já. Entendeu? A gente ainda está às 9h26 da noite do dia 30, lá já é dia 1º de dezembro. Eles já estão no mês de Natal já, tá? Já estão no mês de Natal, já estão em dezembro. Certo? Deixa eu ver se dá para fazer mais uma aqui rapidinho. Ah, essa aqui é muito difícil. Essa aqui é difícil. Essa aqui, que é a última questão, aliás. Certo? Vamos lá. Eu gosto de pegar no pé da Lu. Lu! Projeções cartográficas. Sou péssima. Essa projeção aqui, tu tá enxergando ela aí? Tá vendo aí? Sim. Ela é uma projeção cilíndrica? Não, Ela é uma projeção cônica? não, Ela é uma projeção polar, igual ao logo da ONU? não. Então, vamos às alternativas. A projeção cartográfica apresentada é projeção cilíndrica de Mercator, projeção de Buckminster-Fuller, projeção polar, projeção cilíndrica, projeção cônica. Qual é a resposta? De Buckminster. Exatamente. Porque essa projeção aqui, ela é uma projeção nova, recente. Ela tem aí seus 10 anos, na verdade ela foi inventada, tá? E ela é uma projeção que ela coloca o objeto de estudo no centro, tá? Então, neste caso aqui, por exemplo, ela está centrada na Europa. E a partir, então, desse objeto de estudo é que os países são acomodados. Tu pode centralizar na Europa, tu pode centralizar na Ásia, tu pode centralizar na América do Norte, tá? Então, cada objeto de estudo vai ter a centralização. Tu pode centralizar, inclusive, países do hemisfério sul, não tem problema nenhum, tá? A projeção cilíndrica é aquela clássica, né? Onde o planeta parece que foi aberto, né, numa folha. A projeção cônica parece aquela que é o chapeuzinho de aniversário, e a polar, né, como se fosse aquele alvo, né, que pega o polo norte ou o polo sul. Então, né, essa projeção aqui cartográfica, ela é novidade, né, dentro do mundo cartográfico e caiu na prova da URSS 2016. E aí, né, por eliminação, tu sabe que ela não é cilíndrica, tu sabe que ela não é polar, tu sabe que ela não é cilíndrica, porque a letra D aqui fala da outro tipo de cilíndrica, né? E a letra E, a projeção cônica. Então, aqui, né, gente, essas projeções aqui, elas estão relacionadas diretamente, então, à eliminação. Ou seja, tem que eliminar. E aí tu ia, assim, eu fiz essa questão, eu lembro dela que eu fiz, foi no vestibular 2016, e eu fiz ela na mesa, assim, almoçando e olhando essa questão, assim, eu... Cara, mas espera aí, né? Aqui não tem resposta. Não, só pode ser essa aqui, então, né? E aí eu marquei e depois, né, eu fui ver o gabarito que saiu de tarde e aí realmente eu acertei, tá? Em 2016, só para contar para vocês aqui, né, em 2016 eu fui fiscal,
Tá? Aliás, eu trabalhei no vestibular em 2013 e 2014, dentro do COF, né? Trabalhando para a Coperci. E depois eu fui fiscal em 2015 e 2016. Tá? E em 2015 eu trabalhei em 2015 eu trabalhei no Colégio Militar, na prova de medicina. E em 2016 eu trabalhei lá no centro de comunicação ali da URGS, né? Então eu fui trabalhar no atendimento especial Em que ano tu te formou mesmo, senhor? em 2016. Mas eu dou aula em cursinho desde 2014. Aliás, eu tenho envolvimento com Então, cursinho há bastante tempo. Então o quê? Eu entrei velho na faculdade? É isso que quer dizer? então no ano que tu foi fiscal, foi o ano que tu te formou. Sim, né? Eu fui fiscal, isso de atendimento especial, né? Em 2016. Eu fui fiscal 4 anos, né? Mas eu trabalhei dentro da Coperci 2 anos e trabalhei como fiscal de prova em 2015, né? Dentro do Colégio Militar, e em 2016 de alunos especiais, né? E aí já está o professor Ricardo Neck. Como é que tá, meu dileto? Então, tudo certo aí, né? Tudo beleza. Tu tá onde? Eu estou no meu escritório.